Bem-vindos ao Empreendedor em Ação, programa que conecta você ao universo dos negócios aqui na 101,1 FM, na Rádio Unimontes. Toda quinta-feira, você já sabe, às 18 horas, a gente tem um encontro aqui na Rádio Unimontes e nós também temos o nosso podcast lá no nosso canal no YouTube. Vai lá, Empreendedor em Ação, já se inscreve, que aí você recebe as notificações de tudo que é conteúdo que entra lá toda semana, tá bom? É com muita alegria que eu, Ariane Galdino, hoje Vanessa pôs até meu nome no roteiro, ó. Eu, Ariane Galdino, venho trazer para você não apenas dicas e orientações para o sucesso, mas também histórias reais de empreendedores que superaram desafios e transformaram sonhos em realidade. O Empreendedor em Ação, gente, conta com o apoio da Novais Empreendimentos, do Cicobi Credinor, da Fadenor, da Classic Men's Club, da Crijóis, da Impremix. E se você quiser ser um apoiador cultural da Rádio Universitária, pode me chamar lá no nosso e-mail, empreendedoremaçãomoc@gmail.com. Pode me chamar lá no meu Instagram, Ariane Galdino _reinventa. E pode chamar também no privado do @Rádio Universitária aqui da Unimontes, que a gente faz contato com você e você vai poder colaborar aqui com a gente, com os nossos programas e os conteúdos que são gerados aqui na rádio, tá bom? E hoje o Empreendedor em Ação recebe, gente, um casal que transformou ciência, paixão e parceria em uma marca autoral cheia de identidade. Maria Clara de Oliveira e Almeida, mestre em engenharia química com formação especializada em processos cervejeiros, e Éder Queiroz Araújo, advogado e sommelier de cervejas, são os nomes por trás da Cervejaria Empírica. Você conhece? Eu conheço, eu tô lá toda semana batendo cartão. Olha só, com trajetória que começou na panela de casa e chegou a um pub próprio no Sertão Mineiro. Eles vêm aí desbravando o mercado artesanal com criatividade, com conhecimento técnico e com muito sabor. A experiência por lá, gente, é sempre o ingrediente principal. Então, se você não conhece a Cervejaria Empírica, já segue aí no Instagram, @Cervejaria Empírica, e também dá uma olhadinha no endereço, vai lá, porque é muito legal. Gente, sejam muito bem-vindos, viu, ao nosso programa. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom? Todos os ouvintes da 101, é um prazer pra gente estar aqui na Rádio Unimontes. E para nós é um prazer receber vocês, viu, gente? Aqui, assim, as perguntas, Vanessa já pergunta logo da produção artesanal no Brasil, mas eu gostaria muito de saber um pouquinho da história de vocês, né? Como é que vocês... como é que foi essa formação de vocês? Outros processos que vocês tenham passado, para vocês chegarem no ponto de sair da panela, lá no fogão, fazendo cerveja, né? Para esse empreendimento incrível que vocês têm hoje, que é também itinerante, né? Que a gente vai falar um pouco, queria que você falasse um pouquinho disso também. Então, vamos lá. Eu comecei com a ideia, né, eu sou engenheira química por formação, então desde a época da faculdade eu já tive uma matéria que puxava para um lado da produção, e aí eu fui me interessando pelo assunto. Quando eu fui para estudar, fazer meu mestrado em Florianópolis, aí que despertou realmente a vontade de fazer, né, de conhecer outros tipos de cerveja, foi onde eu conheci a produção de cerveja. Lá eu fiz um curso de produção caseira e despertei essa ideia. E quando eu voltei, falei com ela, a gente já namorava, já era casado, já tinha um relacionamento. Então, em casa eu cheguei e falei, eu acho que nós vamos fazer cerveja em casa, vamos fazer esse negócio. Eu sempre fui o bebedor de cerveja. Eu sempre gostei de cerveja artesanal, provavelmente bebia eu seria você nesse relacionamento. E quando ela me apresentou a produção de cerveja, eu falei, vamos pra dentro, porque era muito interessante. Ninguém produzia cerveja em Montes Claros. Acho que na época que a gente começou a produzir, só 2 pessoas que a gente ouviu dizer que fazia. Então a gente começa bem no início, lá em 2011, fazendo na panela caseira, fazendo em casa mesmo. E é claro que me apresenta o universo da produção de cerveja. Eu era o bebedor e passei a ser também produtor junto com ela. Mas aí, conta pra mim, aí vocês abriram a primeira, lá na garagem, né? Eu lembro que durante a pandemia, não foi? Vocês abriram ali na garagem, o processo todo pra fazer a cerveja. Foi. Vocês começaram em casa, engarrafavam em casa, porque vocês moravam ali mesmo no ambiente, não era? Conta pra gente esse princípiozinho ali. No inicinho, a gente morava num apartamento, então a gente fazia cerveja dentro de um apartamento. E aí, depois, quando a gente já estava pensando no processo de mudar para profissionalizar, a gente mudou para a garagem. E aí a gente morava na garagem e começamos a fazer ali ainda bem artesanal mesmo. Porque de 2011 até 2018, a gente só produzia em panela, só para consumo próprio, vamos dizer. Era para os amigos que iam em casa, para as pessoas que queriam... Muita gente nunca ouviu falar de produção de cerveja artesanal, então toda
sempre na nossa casa tinha vários rótulos que a gente tinha produzido. E as cobaias eram os nossos amigos, a gente tinha um vizinho de porta aqui. Gente, por que eu não era amiga de você nessa época? Por que, Paulo? A gente tinha um vizinho de porta, que são grandes amigos nossos, que inclusive que é quem dá nome, que deu nome à cervejaria, um vizinho nosso, Cássio Fernando. E eles dois eram as principais cobaias nossos. Todos os dias que a gente produzia, vem aqui experimentar. Aí, a princípio, o trem diferente, a cerveja esquisita, não sei o que. Até a gente adequar o processo. Aí, em 2018, a gente fala, não, a gente podia começar a pensar em profissionalizar. Aí a gente sai do apartamento e vai procurar um imóvel pra gente pudesse morar e produzir. Aí a gente ficou um bom tempo procurando até encontrar onde hoje funciona a garagem. Aí a gente começou a morar lá, a gente morava, era a casa nossa. E aí depois veio câmera fria, não sei o que, essas coisas todas. Aí a gente começa a produzir, não em Montes Claros, porque a gente não tinha ainda os equipamentos. A gente começa a produzir fora de Montes Claros e trazer a cerveja para cá. A gente ia até uma fábrica próxima a Sete Lagoas, em Capim Branco, produzia a cerveja lá, acompanhava todo o processo, colocava nos barris e trazia para Montes Claros. Ela já tinha câmara fria lá. E a gente só vendia através do Beer Truck. A gente tem uma Kombi, a mais charmosa de Montes Claros, uma Kombi preta e vermelha com 6 torneiras. Então a gente ia para todos os lugares que nos chamavam a gente ia. Um espetinho, vem trazer seu pão pra cá, a gente ia pro espetinho. A gente durante muito tempo frequentou a charcuteria, aquela charcuteria Sagrada Família, a gente fazia toda quinta-feira lá um movimento. A gente ia para lá, ia para alguns lugares, Perinha de São José, essas coisas todas. A gente só ia nesse movimento, a gente não tinha, a garagem não funcionava, a gente não tinha a garagem. E foi assim que a gente começou a entrar nesse mercado dentro de Montes Claros. E assim, como é que você é advogado, né? Entrou para esse processo? Porque hoje vocês, né, a coisa saiu do amadorismo lá atrás para virar um empreendimento, sim. Né, com vistas a crescer, porque vocês têm colocado outros produtos e tudo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Eu quero que vocês falem um pouco para nós sobre essa questão da produção artesanal no Brasil. Mas assim, qual foi o gatilho? Vocês falaram assim, não, agora a gente vai juntar aqui e vamos profissionalizar esse negócio. É isso, a Clara vem da formação da engenharia, então ela já vem conhecendo a questão do processo todo, embora a princípio ela mexesse em outra área, né? Trabalhava na indústria farmacêutica, essas coisas todas. Eu só era bebedor de cerveja. Então, assim, quando ela me apresenta o processo, eu acho interessante o processo, acho legal produzir em casa, é um hobby interessante, a gente gasta um tempo ali para fazer, a interação, é legal você produzir sua própria cerveja. E continuava advogando, como continua até hoje, né? E assim, falava, a advocacia não pode ser, você não pode ter só um negócio, né? Porque se de repente uma coisa começa a dar errado, você tem que ir. Tem que ter um plano B. Você tem que ter um plano B. Eu falei, a cerveja é um plano B que vai virar um plano A. Porque se tudo der certo com o tempo, a advocacia vai deixar de existir. A minha vida é para virar só empreendedor, para virar só cervejeiro. Não que eu não gosto da advocacia, mas ela desgasta. Tô com 20 anos já de formado, então acho que chega num momento que a gente quer novos desafios. E foi nessa ideia que eu decido, mesmo sendo advogado, empreender na área de cerveja artesanal. Aí, gente, mais um exemplo de transição de carreira, né? A coisa ela vai caminhando, né? Mas eu queria perguntar para vocês também sobre essa produção de cerveja artesanal no Brasil, porque hoje, assim, né, ultrapassou mais de 1.700 cervejarias, e isso é um dado que a gente tem de 2023, né? A gente não encontrou um dado mais recente. O mais recente é esse, que vem, inclusive, do Ministério da Agricultura. Conta pra gente, assim, e a gente sabe que durante a pandemia, muitas pessoas, elas fizeram transição de carreira, elas saíram aí de um trabalho pro outro, e eu vejo que vocês tiveram um pouquinho desse gancho, né? Então, assim, bares e eventos também, naquela época, foram suspensos, muitos negócios do ramo fecharam. E aí vocês já estavam ali criando a garagem nesse contexto, né? Essa decisão da garagem para o que ela é hoje, ela representou, assim, aquele gatilho maior para o negócio? Foi quando vocês falaram assim, não, cresceu? Vamos lá. Eu, né, nunca pensei que a garagem ia ser o que a garagem é hoje. Eu achava que a gente ia ter ali um bebedor de cerveja tranquilo, tradicional, que ficava ali, ia experimentar, e eu não pensava que ia movimentar da forma como movimenta hoje. A gente, né, você falou assim dos dados voltando só para os dados ali do Ministério da Agricultura, todo ano a gente, né, primeiro, para a gente ter a fábrica funcionando, a gente precisa ter o aval, né, que a gente chama, do Ministério da Agricultura.
Então, antes a gente faz todo um processo de documentação para que eles aprovem a cervejaria funcionando ali. Então, tem todo esse processo que é bem extenso, né, bem cansativo, vai e volta até que o fiscal vem e aprova. Então, a gente consegue produzir ali. E aí, durante todo esse tempo que a gente ficou, né, quando a gente falou em 2018, vamos profissionalizar, até sair o registro da nossa cervejaria no Ministério da Agricultura, demorou ali acho que 2 anos. E ali a gente foi trabalhando, né, naquilo ali. A gente produzia na cervejaria na Capim Branco, que a gente chama de cervejaria cigana, que é o que a gente chama hoje, e trazia esses barris, né, com a produção nossa para cá. E quando veio a pandemia, a gente falou assim, a gente só tinha a Kombi, né, não funcionava ali ainda. Uhum. E a gente ia para feirinha, vendia nas feirinhas todas a gente que estava com a Kombi. E quando veio o decreto, falou pandemia, não pode mais sair, não pode mais vender cerveja. Aí nós falamos, vamos fazer o quê? E aí veio o gatilho que a gente falou. A Eda falou assim, eu vou furar as torneiras agora e nós vamos abrir a garagem aqui. Lembro como se fosse hoje, 18 de março de 2020. É isso aí. 18 de março de 2020, eu recebi a informação de que dia 19 Montes Claros vai fechar. Eu estava na feirinha de São José na quinta-feira e um sócio do meu escritório falou, vai sair um decreto amanhã e não vai poder sair na rua mais. A pandemia estava vindo com tudo, ninguém entendia o que estava acontecendo, aquela loucura. A gente estava vendo notícias de muita gente morrendo fora, aquela coisa, e Montes Claros resolve fechar por completo. Não pode sair na rua. Eu falo, gente, eu tô com estoque lotado, eu tô com minha câmara fria topada de cerveja. Como é que eu vou vender isso agora se eu não posso ir para os eventos, se eu não tenho mais nada? Os eventos que tinham estavam sendo cancelados, as festas que tinham estavam sendo canceladas, tudo ia ser cancelado. E eu chego do São José, da Feira de São José, e falo, Clara, vamos furar as torneiras agora. Amanhã a gente tem que ter torneira aqui já, para quem quiser vir buscar a cerveja. Se é que esse trem, ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ninguém imaginava que ia durar 1 ano e meio. Ninguém pensava que com a pandemia ia ficar. E Montes Claros foi super radical com relação a isso. Montes Claros não podia vender bebida alcoólica. Chegou uma época que, assim, então... Agora, como é que você passa um trem como a pandemia e você não pode né? Dentro de casa, a bebida alcoólica? Dentro de casa, é impossível. É isso. Você tá, né? É porque é isso, ninguém imaginava quanto tempo ia ficar confinado. Ninguém esperava uma pandemia tão severa de termos de restrições igual a gente teve. E para bares, restaurantes, essas coisas foi ainda pior. A gente teve que fechar realmente. Então, quem queria tomar uma cerveja me ligava, falava, declara, dá pra gente passar aí? Aí a pessoa ia, era a casa nossa ainda. Uhum. As pessoas iam até lá, levavam seus growlers, que são aquelas garrafas para poder enchia direto da torneira, fechava e ia embora. E foi assim que a gente começou a vender o estoque que a gente tinha. A gente segurou, parou de produzir um pouco, para que a gente conseguisse dar uma baixa no estoque nosso. E vendendo assim, só para amigos. Aí um amigo comentava com outro, e comentava com outro. E só ia lá, buscava e ia embora. A pessoa deixava as garrafas, porque não podia ter nem contato. Tem uma época que você não podia ter contato. Então as pessoas deixavam as garrafas, a gente fazia a sanitização, enchia as garrafas, a pessoa voltava depois, pegava. E aí tem uma época que não pode nem vender bebida alcoólica. Aí, não sei nem se pode falar isso na rádio, mas... Pode falar que eu assino esse programa. Aí não podia vender bebida alcoólica, mas a gente continuava, porque as pessoas, muita gente precisava daquilo para alguma coisa, ficava dentro de casa, então, aí funcionou, vamos dizer assim, meio que clandestino. Se eu for preso por causa disso, a culpa é sua. Você e muita gente, aí meu monstro lá é metade presa. Mas é isso, então assim, as pessoas iam, buscavam, iam embora, e parecia, os amigos brincam, parecia máfia, era tipo Al Capone, parecia que a gente estava vendendo droga, porque a pessoa entrava, tocava a campainha, você olhava quem era, se era conhecida, abria a porta, a pessoa entrava pra dentro, pegava sua garrafa, saía, olhava pra ver se não tinha ninguém, entrava dentro do carro e ia embora. Uma coisa bem assim, bem Al Capone, né? Uma coisa bem máfia mesmo, assim. A gente dá risada hoje, né? Mas assim, na época foi muito complexo, né? A primeira vez que eu conheci a Empírica foi fazendo isso aí pra um amigo meu, entendeu? Trabalhava no... mesmo. Você era um aviãozinho. Não, gente, eu era um aviãozinho. Ele, Ari, você mora lá perto, você pega lá pra mim e deixa aqui em casa, deixa. E a esposa dele era super restritiva com a questão da pandemia. E eu deixei no quintal, ela abriu o portão e eu deixei lá embaixo. Aí ela deixava aquilo ali um tempo, depois ela ia lá com álcool, borrifava, pegava as garrafas e entrava. Era isso. Era isso. Né? Porque ninguém tinha
muita noção. Igual eu, por exemplo, sou asmática, eu morria de medo. Alguém passava perto de mim, ó, fechava, tampava a respiração. E essas estão rindo, mas é a realidade. Não, mas era isso. É muito... E ela a mesma coisa, né? Que ela é cardiopata, então, assim, todo mundo preocupado com o que você pensa, né? Mas, enfim, mas então vocês estavam, assim, de certa maneira, com o psicológico preparado para resolver a situação, porque muita gente ficou paralisada, né? Sim. Eu mesmo fiquei uns 3 dias paralisada, assim, nós fechamos e eu fiquei, gente, e aí? E agora, né? E a gente não imaginava quanto tempo aquilo ia durar. E aí no 3º dia eu falei, não, gente, não tem jeito, vamos, meu bem, nós temos que fazer um negócio acontecer. E ficou eu e Léo, e no meio de 30 colaboradores, a gente pediu auxílio para mais 2, né, que ficava assim, ajudando a gente a fazer as entregas, a organizar essas entregas, e a gente conseguiu levar o negócio. A gente já estava preparado, porque já tinha um site, igual vocês, né, tinham lá o estoque, então a gente já tinha um site para fazer venda, o shopping colaborou criando aquele sistema de delivery, né, de drive-thru, e a gente conseguiu levar. Mas realmente, assim, quem soube se reinventar, tá vivo até hoje, né, gente, nessa questão de empreendedor e de negócio. Tirando toda a situação dramática, né, que a gente teve, né, mas a gente viu que as pessoas conseguiram fazer a coisa acontecer. E assim, o setor de cerveja artesanal cresceu 10% no último ano, enquanto o consumo geral de cerveja no país tem se mantido estável. Mas assim, o que mais surpreendeu vocês nesse movimento do mercado artesanal, agora que vocês estão cada vez mais embrenhados nisso? Pra gente, a gente fala que, né, ali na cervejaria a gente tenta, lógico que a gente mantém os rótulos tradicionais, que são o que as pessoas bebem, né, porque afinal de contas a gente tem que ter o que as pessoas bebem mesmo. Mas a gente sempre tenta, né, uma vez por mês, sei lá, 2 em 2 meses, a gente lança um rótulo novo para que as pessoas tenham essa experiência. E aí é surpreendente pra gente, porque ele sai bem, assim, toda vez que a gente lança uma cerveja nova, é um estilo diferente, porque, né, se a gente pegar ali, tem vários estilos, e aí a gente lança ali um estilo diferente, o público recebe muito bem. Então, assim, a gente vê que as pessoas que começam a tomar cerveja artesanal gostam daquilo e cada vez mais quer só beber a cerveja artesanal. Então, acaba que é surpreendente pra gente também ver, assim, a saída da cerveja de um rótulo novo que a gente faz ali, mesmo que sazonal, ela sai, aí volta e meia alguém fala, vocês podiam repetir aquela e tudo. Então, é muito legal quando a gente escuta isso, assim, de uma pessoa que não bebia cerveja e agora só bebe a cerveja, né, e fala assim, agora só consigo beber a sua cerveja. Eu falei, que bom. Que maravilha. E isso do mercado, para Montes Claros, é bem particular, porque aqui não existia mercado de cerveja artesanal. Então, a gente sai de um mercado que não existe, zero. Aqui, pra gente ter uma noção, em Montes Claros houve um movimento de cerveja artesanal lá atrás. Tinha até no shopping Ibiturum, havia uma loja de cerveja artesanal. Uma pessoa que até vislumbrou aquilo, mas numa época errada. Numa época que poucas pessoas conheciam ainda a cerveja artesanal. Então, quando a gente entra pro mercado, já não tinha nem essa loja mais. As lojas que existiam no shopping Ibiturum e no shopping Montes Claros já haviam fechado. Então, não existia mercado. As pessoas não conheciam cerveja artesanal. A grande maioria das pessoas não conheciam. E como hoje ainda poucas pessoas conhecem, a Empírica, embora seja uma marca que já está aí consolidada no mercado aqui de Montes Claros, tenho certeza que muita gente que está ouvindo esse programa agora vai falar, nunca nem tinha ouvido falar dessa cervejaria ainda. Então é um mercado que sai quase do zero. Então tudo que ele cresce pra gente é muito. Entendi. Tudo que ele cresce é provavelmente muito mais de 10% pra gente, porque se ele sai do nada pra onde ele tá hoje, então ele cresceu muito mais pra gente, assim. E é isso, o mercado ele tá crescendo, Montes Claros está conhecendo cerveja. Hoje Montes Claros tem 2 cervejarias registradas em Montes Claros, né? Que somos nós e a Multi. E esse processo tende a crescer um pouco mais aí daqui pra frente, porque tem umas ideias legislativas que pode permitir que novas pessoas abram cervejarias. Se tudo der certo, isso vai ser implementado aí, se a gestão pública atual aí colaborar com a gente nesse quesito, a gente pretende fazer um movimento para que outras pessoas também venham para o mercado. Porque a tendência do mercado em Montes Claros é crescer. Embora no mundo tenha esse mercado de cerveja, ele está freando, ele está sendo... Tá havendo uma diminuição. No Brasil ele ainda cresce e em Montes Claros ele tem potencial para crescer ainda mais ainda. Pois é, isso é legal também, porque assim, a gente vê que as pessoas estão abertas para as novidades, né? E querendo ou não, é um processo que você trabalha muito inovação, né? Porque vocês estão ali fazendo, igual você falou, né, Maria? Toda hora você tem uma ideia de um rótulo, você faz os rótulos sazonais, né? E entra um ingrediente, entra outro, e a coisa acontece, né? E é legal porque é o seguinte, porque como
eu gosto muito de cerveja, então eu experimento muita coisa. Aí volta e meia eu falo, vamos fazer uma cerveja bem diferentona? Aí eu falei com ela, vamos fazer uma cerveja, por exemplo, eu sempre gostei de comer goiaba com sal, goiaba verde com sal. Aí eu falei, vamos fazer uma cerveja que tenha sal e goiaba? Existe um estilo de cerveja, chama Goose, aí ela é uma cerveja salgada e a gente colocou goiaba. Gente, que dia foi isso que dessa cerveja? Essa cerveja ela tem lá. A gente volta e meia, a gente coloca ela e sai. Só que ela é uma cerveja que muita gente bebe e fala, não, isso é muito estranho. Eu particularmente gosto muito. Mas tem gente que fala, não, ela é salgada, ela é ácida, ela vou plugar. Essa semana, se quiser, a gente pode fazer a experiência de tomar ela. Mas ela tá lá, é uma cerveja muito diferente. Então eu gosto de brincar muito com receita. Clara é mais tradicional. Ela sempre foi mais tradicional, ela gosta do clássico. Eu, se deixar, eu invento muita coisa aí e a cabeça minha fervilha pra esse lado da doidura. Mas isso é bom, né, gente? É inovação, né? Não, tem que ter um doido no meio. Tem que ter um pé no chão e um doido, né? Ainda bem que eu sou o pé no chão e ele é o doido. E aí, falando sobre isso, né? Essa coisa assim de trabalhar em casal, porque para muitos pode parecer um cenário que é o ideal, né? Mas que também exige muitos ajustes e equilíbrio, né? Então eu falo por mim mesmo, trabalho aí com meu querido marido maravilhoso. Eu criei uma expressão, né? Meu marido sócio. São 15 anos trabalhando juntos, né? E no início foi pesado até a gente entender como é que era. A gente teve que dividir função e para dividir essa função. Bom, BO, né? Mas a gente foi dividindo, amadurecendo, aí veio mentoria, capacitação, consultoria. Nós tivemos uma consultora dentro do negócio por 7 anos para ajudar a gente ali, né? A conseguir fazer a coisa de uma maneira que hoje a gente é autônomo, né? Assim, anda sozinho nas nossas decisões nesse sentido. Mas trabalhar em casal, às vezes, é complexo. Como é que vocês lidam aí com essas decisões em dupla, assim? Aonde que normalmente surgem os maiores desafios? Éder falando assim, vamos fazer uma cerveja de chuchu com cenoura. Maria Clara falando, gente, chuchu com cenoura não dá, Éder, não dá. Você dorme com sua sócia e trabalha com sua esposa, né? Assim, fica tudo meio entremeado. Então, se não tiver uma conversa muito, muito bacana, muito fluida, isso, porque você acaba trabalhando 24 horas. Você tá em casa, você deita na cama, você fala... E aí, como é que foi hoje o movimento? Como é que foi? E aí, fechou o caixa, deu tudo certo. Você tá trabalhando o tempo inteiro, porque a pessoa tá o tempo inteiro do seu lado. Aí, e você não pode tratar a sua esposa igual você trata um sócio. De jeito nenhum. Né? É difícil. Então, assim, você não pode fazer isso. Ou pelo menos você não deveria fazer isso. Então, aí, às vezes, a conversa numa coisa que você falaria de uma forma, você tem que pensar, porque... ela, além de ser sua sócia, ela é sua esposa. Então você vai falar... peraí, se eu falar isso aqui desse jeito... Vamos filtrar, filtrar. E o problema é que eu sou sem filtro. Meu filtro é parecido com o seu. É pouquinho. Olha isso, gente. Como meu filtro é parecido com o seu, é pouquinho. A gente fala tudo. Então, assim, tem esse problema que eu acho... Mas aí deriva da comunicação que vai sendo trabalhada. Sim. E melhorou demais. A gente acostumou, né? A gente, assim, né? Foi melhorando. No início era... Não, então não vou fazer. E aquela coisa. Cada um fica emburrado. Eu já passei por isso. Mas a gente vai acostumando, né? Com a comunicação, com a parceria que a gente vai criando. Então, assim, hoje a gente tem funções muito bem definidas. Então, você é responsável por isso, eu sou por isso. E a gente acaba que conversa o tempo inteiro. Não tem jeito, a gente tá junto o tempo inteiro e aí é isso, né? A gente fala, não concordo, mas vamos ver, peraí, talvez eu não concordo, mas vamos fazer, porque vai ser bom. Então, sim. E aí a gente vai fazendo, não tem jeito. Vai exercitando, né? A gente tinha um gargalo, né? Porque ela queria produzir cerveja, só que a gente nunca tinha pensado como é que a gente ia vender essa cerveja. A gente tinha a ideia de montar uma fábrica, mas e aí? Nós vamos distribuir, nós vamos botar em garrafa, vai ser barril, vai ser não sei o quê. Então, ela nunca tinha pensado como é... E eu sempre quis ter um bar. A princípio, eu chamava Barbados, inclusive. Porque eu queria... eu sempre quis ter um bar. Aí... E ela... Barbados, tipo assim, né? Era um bar coisa pros homens. Né? Falei, era uma coisa assim. Eu tinha uma aí ideia... Maria já entrou logo. Aí eu nem tinha ideia do bar, na verdade. A gente não tinha ideia de vender a cerveja dessa forma. Da forma como ela é vendida hoje. A gente queria ter uma espécie de uma grauleria. Né? A gente queria que um lugar onde as pessoas passassem, pegassem e fossem embora. Entendi. A gente não tinha essa ideia de vender no próprio lugar pra pessoa ficar lá consumindo igual é hoje.
E hoje, na verdade, é esse sistema que funciona, é o melhor sistema dentro do que a gente produz. O melhor sistema que tem é esse que a gente faz hoje, que é vender direto para o consumidor final, sem ter nenhum atravessador, sem ter nada do tanque pro copo. Pro copo, entendi. Entendeu? Mas esse gargalo de como vender foi um processo bem do casal que deu um desgastezinho assim da gente, algumas discussões sobre isso, algumas brigas sobre isso, porque a forma, a gente não entendia a forma. E a gente era incipiente no mercado. E pensa diferente também, né? Eu acho que quem tem a mentalidade da produção, da técnica, né? É, muito diferente. Nenhum dos dois era empreendedor, nenhum dos dois... Né? A gente veio, eu trabalhei no CLT a vida inteira, então assim, de uma hora para outra mudar isso ali, eu tentar encaixar isso ali dentro da minha... uma rotina e com filhos, né, Maria? Isso que eu ia falar, né? Meus filhos foram bem na época, assim, que eu tive a primeira e ela já era pequenininha, e depois já veio o outro, e aí ficou aquela confusão. E a gente foi aprendendo. É quanto tempo de Empírica, gente? A Empírica surge em 2018 como empresa, em 2018, e a garagem surge em 2020. Então vocês têm 7 anos de mercado. 7 anos de mercado. Show. Então é o seguinte, gente, Paulo já puxou minha orelha aqui 3 vezes, porque o tempo está acabando, tá no nosso primeiro bloco, já passou rapidinho, né? Essa coisa de a gente conhecer a história do entrevistado, ela é muito interessante, mas eu quero muito falar, gente, sobre a estratégia, assim, que vocês têm utilizado para vocês se manterem nesse mercado com essa questão da exclusividade, que eu acho que tem muito a ver com a marca de vocês, né? Principalmente para vocês dividirem com a gente o que vocês fazem para poder manter essa essência autoral, né, do produto. Eu acho que isso é um desafio. Igual vocês falaram, não tinha mentalidade empreendedora e de repente a gente está empreendendo. E por que eu perguntei o tempo? Justamente por isso, porque essas pessoas, elas querem empreender, mas elas dão conta de ficar 1, 2 anos no mercado empreendendo, porque falta um tanto de coisa para que ela consiga tornar isso autossustentável. Então eu quero falar um pouco mais disso no segundo bloco, e isso já chamaram para você, ouvinte, para você não sair daí, né? Continue aí com a gente. Paulo agora vai tocar aquela música, aquela curadoria maravilhosa, que ele gasta o tempo de vida dele aqui, o cérebro, sai fumacinha, para trazer o melhor da música pra gente, e daqui a pouco a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Antes de encerrar, Paulo, se você me permite, quero só agradecer os nossos apoiadores culturais, a Impremix, a Fadenó, a Cris Joias, a Classic Men's Club, a Novaes Empreendimentos e ao Cicobi Credinor pelo apoio cultural aqui à Rádio Universitária, e te convidar para se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Vai lá, gente, Empreendedor em Ação. Lá você conhece os nossos entrevistados, tem os vídeos, os shorts aqui durante as nossas entrevistas, e você escuta o podcast na íntegra. Se você perdeu algum comecinho aí, não se preocupe não. Quando a gente terminar o programa, ele vai estar automaticamente liberado lá para você escutar todinho na íntegra. Fique aí com a gente que daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas de projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club.
Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Sabe um dia a gente acorde dessa vida e foi um sonho amanhecer numa nova história em outro mundo com mais amor. Um beijo de Deus no rosto de um ateu, luz de um novo céu amanheceu. Poeta é uma criança que nunca cresceu, nasceu no meu mundo pra viver no seu. Quem sabe um dia a gente acorde dessa vida e foi um sonho amanhecer numa nova história em outro mundo com mais amor. O brilho da canção nos faz lembrar um tempo que passou, de alguém, de um lugar. Fé no coração, cantar pra valer. Sei que vou voltar por você. Quem sabe um dia a gente acorde dessa vida e foi um sonho amanhecer numa nova história em outro mundo com mais amor. Pra vocês o meu abraço e um doce sorriso. Neste momento estamos juntos através do som no paraíso. Um dia a gente acorde dessa vida e foi um sonho amanhecer uma nova história em outro mundo com mais amor. Um beijo de Deus no rosto de um ateu.
pra vocês o meu abraço e um doce sorriso. Neste momento estamos juntos, através do som no paraíso. Eu sei, um dia a gente acorda desse sonho e foi a vida. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso Empreendedor em Ação, esse programa que conecta você ao universo dos negócios. Toda quinta-feira às 18 horas você escuta aqui na Rádio Universitária, na 101,1 FM, e você pode também escutar via link, viu? Joga aí no Google, ó, Rádio Universitária, vai vir o link da Fadenor em qualquer lugar do planeta. Então não tem desculpa para não escutar o Empreendedor em Ação. Se você não escuta aqui, você pode também encontrar a gente lá no canal, lá no YouTube, Empreendedor em Ação. Vai lá, se inscreve, clique em notificações no sininho para você ficar por dentro dos nossos conteúdos semanais, tá bom? Me segue lá também no @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você fica sabendo de dicas aí para liderança empreendedora, você fica sabendo de eventos que acontecem aqui em Montes Claros, na região, e você fica também sabendo da nossa programação na rádio, tá bom? Hoje nós estamos aqui no Empreendedor em Ação com um casal incrível que transformou ciência, paixão e parceria em uma marca autoral cheia de identidade. É a Empírica. A gente está com a Maria Clara, está com o Éder aqui, contando para a gente essa história maravilhosa de como foi que surgiu esse processo da cerveja artesanal numa época em que a gente mal falava sobre cerveja artesanal. E a gente vê aí que no Brasil, né, desde 2023, a gente tem dados aí que são mais de 1.700 cervejarias registradas, apontando um crescimento aí de 10%, né, no último ano, enquanto o consumo de cerveja tradicional se mantém estável. Mas é isso, eu queria perguntar para vocês, gente, a respeito do seguinte, ó, em um cenário em que muitas marcas artesanais elas estão sendo engolidas por grandes grupos, que a gente tem visto, né, grandes grupos absorvendo algumas marcas, né? Ou então marcas que nascem, mas acabam perdendo identidade, tentando crescer, né? Ou seja, vão produzir em larga escala e acaba que perde identidade. Como é que a Empírica tem mantido essa essência autoral? Qual que é o segredo? Vamos lá. Primeiro que a produção nossa é muito pequena, né? Dentro do universo cervejeiro, o que a gente produz, ele é praticamente incipiente. Então, manter uma produção desse tamanho ainda, com as características do caseiro, não, do artesanal, é um pouco mais fácil. E enquanto a gente ainda não incomoda os grandes também não têm olhos pra gente. Então, assim, ainda não tem um Ambev falando, a Empírica tá incomodando o mercado de Montes Claros, porque o mercado ainda é muito pequeno. Esperamos chegar um dia nesse nível aí, que uma grandona olha pra gente e fala, opa, 15 milhões, 50 milhões na conta. Aí o povo perguntaria se eu venderia. Não sei, acho que sim, né? Dependendo da proposta, se ela for interessante. Então fica a dica aí, viu, Ambev, Heineken, essas grandes aí. Nós vamos incomodar o mercado e a ideia nossa é chegar, né, um crescimento aí, expandir um pouco, para que possa haver um incômodo com relação a isso, assim, do pessoal olhar e falar, não, em Montes Claros se produz cerveja artesanal de qualidade e a gente quer ter esse produto em todos os lugares, onde as pessoas passem a querer isso, e isso pode chegar em algum momento a incomodar alguém. Mas manter as características é o objetivo nosso, manter as cervejas que a gente produz. Desde o início a gente mantém alguns rótulos que são fixos, porque o público tem aceitado bacana. Então, a gente mantém o processo desde da primeira vez que a gente produziu para hoje, o mesmo processo que a gente tem feito. Né? A gente acaba que as receitas, né, a gente não varia muito dos rótulos normais que a gente tem lá. Então, assim, eu acho que isso dá uma característica interessante, né? Acaba que o pessoal fala assim, eu quero uma cerveja assim. E aí a gente fala, não, a gente tem essa e experimenta essa aqui, vai bebendo e a gente mantém aquilo ali. Então, acho que é interessante por isso.
E que não impede, assim, volta e meia a gente está fazendo curso, então acho que é isso que também dá, assim, uma coisa autoral. Volta e meia a gente procura ali, vamos ali estudar um pouquinho, vamos ver o que o pessoal está fazendo, a gente vai numa feira, vai numa coisa, para entender melhor como está o universo ali por fora, né? Porque acaba que a gente fica aqui, a gente fica numa bolha, então a gente vai, busca informação fora e estuda e fala, acho que a gente pode trazer um pouquinho disso aqui. E a intenção nossa é que as pessoas ali não é só vender cerveja, né? A intenção nossa não é falar, não quero só vender cerveja. Eu, pelo menos, sempre pensei isso, né? E acho que a Eder também, e acho que é por isso que a gente vai caminhando e a coisa vai dando certo. A gente quer que as pessoas tenham uma experiência ali. Então, a intenção é que, bebe essa cerveja aqui, me fala como você sentiu, o que foi, dá um feedback, a gente aceita os feedbacks, né? Sempre tem uma coisa acontecendo, então é por isso que a gente vai fazendo isso, e aí tem dando certo. E é o seguinte, as pessoas têm um preconceito com cerveja artesanal. A ideia é que cerveja artesanal, ela é muito mais forte, ou ela te dá uma ressaca maior, ou não sei o que. E muitas vezes as pessoas chegam lá e falam assim, eu queria uma cerveja padrão, uma cerveja parecida com uma cerveja normal. Todos os dias eu escuto isso. Eu queria uma cerveja normal. Aí você apresenta uma cerveja pra pessoa, aí a pessoa fala, mas essa cerveja aqui é muito boa, o padrão disso aqui tá no mesmo nível de uma cerveja. E é isso. Tem essa cerveja que você vai tomar lá e ela vai ser muito parecida, no sentido, parecida que eu falo assim, você vai beber e não vai sentir como se aquilo fosse uma produção artesanal. Você vai falar, isso aqui parece uma cerveja normal. E a pessoa bebe aquela cerveja e à medida que ela vai aprofundando nas cervejas, ela vai mudando os estilos. Daqui a pouco essa cerveja já não é mais o interessante para ela. A gente tem um rótulo lá que chama Kolsch, que é um tipo de cerveja alemã. Ela é a mais leve que a gente tem. Depois as pessoas começam a tomar uma cerveja que chama Session IPA. Aí depois você fala, mas aquela outra já tá leve demais. Já não tem... Aí a pessoa vai desbravando e evoluindo no paladar. Vai evoluindo no paladar. É igual quem tomava vinho, só tomava vinho doce, depois a pessoa começa a tomar vinho seco, ela nunca mais consegue tomar um vinho doce. É a mesma coisa com a cerveja. Você toma uma cerveja leve, daqui a pouco você começa cervejas um pouco mais amargas, daqui a pouco você está tomando cervejas belgas que são alcoólicas, com sabores muito diferenciados, e as outras já não te dá mais tanto tesão em tomar. E aí você começa a beber não em quantidade. Você bebe pelo sabor, então você bebe menos, mas bebe melhor. A gente brinca, fala muito isso na cerveja artesanal, né? Que você bebe menos, mas você bebe melhor. Eu preciso aprender a fazer isso, gente, que tá difícil. Mas olha, eu acho que a gente tem boas lições aqui, né, nessa fala, que é essa questão de valorizar a exclusividade. Valorizar a exclusividade é uma estratégia que funciona como diferencial, né, gente? Sem dúvida. E assim, capacitação, né? A gente sempre fala isso aqui na rádio, a gente sempre tá trazendo mini mentorias, mini consultorias aqui pro nosso ouvinte, para ele poder se qualificar e também, assim, se antenar a determinados assuntos para ir em busca do conhecimento. E vocês trouxeram isso aí na experiência de vocês, que eu acho que serve não só para quem está escutando e pensando, nossa, acho que eu vou trabalhar com cerveja artesanal, mas para qualquer segmento, né, para quem empreende, é se capacitar, é estudar e principalmente acompanhar o mercado. Isso com certeza faz muita diferença, né? E o que eu quero perguntar para vocês agora é a respeito, assim, de estar fora dos grandes centros. Geralmente costuma ser um desafio para os negócios, né, que lidam com logística, com distribuição. E eu queria saber, assim, como é que é manter uma operação artesanal no sertão mineiro, né, assim, ainda assim ser competitivo. Porque igual você falou, você tá no grande centro é uma coisa, você tá aqui em Montes Claros fazendo essa produção com a qualidade, a variedade com a qual vocês produzem é diferente, né? E aí, às vezes, né, igual a Marisa falou, não, eu sinto a necessidade de sair, porque às vezes a gente fica aqui um pouco na bolha, né? Ah, com certeza. Assim, em termos de produção pra gente, a gente precisa sempre estar programando, né, a logística ali. Eu preciso produzir essa semana, então eu preciso me organizar porque os insumos ou vêm de São Paulo ou vêm de Belo Horizonte. A gente tem hora que chega a comprar insumo que vem do Rio Grande do Sul, então assim, a logística disso aí pra gente é muito assim, a gente, né, na produção ali, a gente tem que ficar o tempo inteiro pensando assim, peraí, eu preciso pelo menos 15 dias para me programar, porque esse insumo vai demorar a chegar, e aí a gente vai fazendo, assim, tem dado certo.
Tem hora que a gente tem que esperar um pouco, porque atrasou uma entrega, atrasou outra. E a gente tem parceiros, né? Então, em Belo Horizonte, tem sempre um parceiro que traz coisa pra gente. E a gente vai fazendo isso e vai tentando ajustar. E fica atenado o tempo inteiro, assim. A gente, né? Assina as revistas cervejeiras, estuda o tempo inteiro e fica de olho. Porque aí, volta e meia tem um concurso, então a gente sempre tá participando desses concursos nacionais. Volta e meia a gente manda as amostras, inclusive recentemente a nossa coach foi premiada no concurso nacional brasileiro de cerveja, então assim, a gente fica atento a isso para que a gente tenha feedbacks, né, avaliações de pessoas fora, de pessoas que estão ali o tempo inteiro vivendo, envolvidos nesse meio de cerveja, e para dar informação pra gente também o tempo inteiro. Então acaba que esses grupos a gente não deixa de participar. Tá deslocado de um grande centro, porque Montes Claros está longe de tudo, né? Então tudo fica mais difícil para cá. Da logística do insumo para a cerveja na garrafa, para a cerveja no barril, tem que ter um planejamento por causa das distâncias que são aplicadas. E por isso que a gente optou por vender 100% no nosso espaço. Uhum. Porque não dá para fazer uma logística de distribuição com o tipo de produção que a gente tem. A cerveja nossa não é pasteurizada, é uma cerveja fresca. Então, deslocamento daqui para qualquer lugar, você vai ter uma degradação do produto. Aí, o que toma aqui numa qualidade excelente, daqui um tempo no transporte, ela estaria chegando num lugar com uma qualidade bem pior, deteriorada no quesito de sabor, pelo fato de não ser pasteurizada. Então, assim... E ser pasteurizada é o que mesmo? Explica para nós. O processo de pasteurização é quando você passa a cerveja por um túnel de calor. Uhum. Ela passa igual leite pasteurizado. Sei. Você vê lá, leite pasteurizado. Uhum. Cerveja, ela é pasteurizada. Essas cervejas tradicionais, a maioria das cervejas são pasteurizadas. Ela passa num túnel de pasteurização, ela sofre um calor de 60 graus por normalmente 14, 15 minutos. Aí ela cessa toda a atividade microbiológica que existe na cerveja. Isso. Porque a cerveja é viva. E isso, né? Aumenta o tempo de validade da cerveja. A intenção da pasteurização é essa, né? Aumentar o tempo de validade prateleira da cerveja, para conservar. Você tem um shelf life maior, então a cerveja pode ficar exposta no supermercado. A nossa cerveja, se a gente colocar na garrafa, ela não pode ficar exposta no supermercado por mais de 2, 3, 4 dias, senão ela estraga. Entendi. Por quê? Porque ela tem uma atividade microbiológica. A cerveja é uma cerveja viva. A cerveja tem micro-organismos, então quando você pasteuriza, você encerra esse processo microbiológico dela, mas em compensação você degrada a cerveja. Entendi. Então, à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando pior. Mesmo a cerveja pasteurizada, uma cerveja fresca para uma cerveja pasteurizada, ela tem uma diferença já na saída da cervejaria. Uhum. Então a cerveja nossa é fresca. Então toda vez que você tomar uma cerveja lá na cervejaria empírica, ela é uma cerveja fresca. Ela vai estar sempre com a qualidade... Sempre novinha. Sempre novinha. É isso. É uma pizza que sai do forno. É uma pizza que sai do forno. Gente, eu quero comissão, porque eu estou fazendo propaganda do @cervejaria empírica. Já segue aí, se você não conhece. Já vai lá para você tirar a prova. Hoje vocês estão com quantos produtos lá de cerveja, gente? Hoje a gente tem lá 9 torneiras de cerveja e 3 de drinks. Que aí a gente também abriu um leque para esses drinks, né? Que é o famoso checkmate, que eu sou apaixonada, que toda vez que eu vou lá eu me ferro. Porque não tem limite para tomar o bendito checkmate. E tem o gengibre. O gengibre, que é um rosinha lá, que é o rosinha, que é o famoso agora, que é frutas vermelhas e vodka. Gente, é muito bom, meu Deus do céu. Então são 9 tipos de cerveja e 3 tipos de drink. Eu tava fazendo um treinamento essa semana, aí a gente fez uma dinâmica lá. Aí era sobre inteligência emocional, e a gente tinha que falar de 3 sentimentos, e a gente tinha que pegar um objeto para representar esses sentimentos. Uhum. Aí era tristeza, repúdio e alguma outra coisa lá. Eu lembro de tristeza porque eu peguei o objeto e falei, não, gente, vou pegar um lenço, né? Porque o lenço encapsula tudo que a gente pensa sobre tristeza, né? Uhum. E aí, na hora do repúdio, uma pessoa falou assim, gente, álcool, eu tenho aqui uma garrafa. Eu falei, não, gente, não. Álcool, não. Que é isso? Não. Né? Olha, álcool é objeto da alegria. Né? Com da certeza. Tristeza, não. Gente, mas assim, vocês falando da produção e tudo, depois eu quero até conversar isso aí da premiação da Empírica. Vocês divulgaram isso aqui em Montes Claros? Teve uma divulgação. Teve uma divulgação nas redes sociais, nossa. Não, nós vamos divulgar isso de outra maneira. Na hora que acabar o programa, nós vamos conversar desse negócio, dessa premiação, porque isso é importante para nossa região. Porque assim, eu que sou apaixonada por Montes Claros, e eu vejo assim como que a cidade é pujante o tempo inteiro, a gente tem
coisas incríveis, né, acontecendo aqui, assim, empreendedores e, né, produtores. A gente tem uma autenticidade regional aqui, né, do que a gente faz. A cidade é muito fértil de coisa boa. Pois é, então, a gente tem que... Nós vamos conversar depois sobre esse negócio. Mas, vocês têm lá todo esse ambiente de produção. E se vocês fazem visitas guiadas lá na fábrica, tem alguma coisa assim nesse sentido? Porque tem curso de química, tem essas... né, essas paradinhas assim? Tem. Volta e meia, inclusive, né? Acho que foi o último, foi os alunos até da Unimontes, da biologia da Unimontes. Ah, legal. Volta e meia a gente está recebendo os alunos, né? Inclusive está aberto para quem quiser visitar, fica à vontade. Legal. A gente está lá o tempo inteiro e aí, né? Recentemente foi esse pessoal da biologia, eles foram e a gente explicou todo o processo, eles acompanharam um pedacinho no dia lá, acho que no dia a gente estava com a produção, enfim, eles acompanharam tudo, desde a da matéria-prima até o processo final lá do invase do chopp que sai para o consumidor. Legal. Inclusive a cervejaria está aberta para o pessoal da Unimontes. O curso de, se não me engano, de economia também teve um pessoal que foi lá para fazer um estudo de como é que era o processo da cadeia produtiva até a mesa do consumidor. Ah, legal. E a gente continua aberto para quem quiser conhecer o processo, questão de estudos. A área de biologia talvez seja uma área que, até porque o pessoal da biologia daqui estuda leveduras de cerveja. O curso de biologia daqui está fazendo, os professores têm um projeto que é desenvolvimento de leveduras selvagens da região na produção de cerveja. Que legal, né? Então a gente tem a ideia aí até que daqui um tempo de produzir uma cerveja com levedura produzida pela Unimontes. Oh, que bacana. Isso aí. E segundo a Abracerva, o perfil do consumidor de cerveja artesanal tá mais exigente, mais curioso. A gente tava falando aqui das torneiras. São 11, né? Isso, são 11 torneiras. 11 torneiras. E vocês falaram que são 9 de... São 8 de cerveja. Hoje são 8 cervejas. Cervejas diferentes e 3 de drinks, né? Então, aí eu falo assim, o público tá muito mais exigente, muito mais curioso. Vocês percebem isso na prática? Essa variedade que vocês têm é porque já é uma demanda que chega para vocês, né? Ou vocês criam essa demanda para vocês poderem trabalhar mesmo a evolução do negócio? Como é que vocês lidam com esse público curioso? Então, a gente tem essa ideia de fazer uma experiência, né? Então, a ideia é sempre ter uma coisa diferente de cerveja lá no TEB. E acaba que 4, 5 ali são constantes, que é uma coisa de exigência do consumidor mesmo, nosso ali. Ele vai, ele quer tomar aquela cerveja diferente, então a gente tem que ter. E acaba que aí a gente vai colocando uns rótulos diferentes e fala, experimenta essa aqui a gente fez nova, e aí eles vão tomando e vai gostando. Então acaba que a gente vai mantendo aquilo ali. E no início eu até falei assim, será que o pessoal vai tomar 8 tipos de cerveja diferente? Será que não é muito, né? É muita coisa, vamos manter ali 4, 5... Não, mas acabou que tem hora que falta e o povo, não, deixa faltar essa não, é uma mais diferente. Essa é legal, mantém ela, então acaba que a gente vai fazendo na medida que o pessoal vai pedindo. Eu acho que, como as pessoas conhecem pouco, então à medida que ela conhece um produto totalmente diferente, como uma cerveja, por exemplo, que a gente tinha agora, uma Dark Strong, 9% de álcool, 9,5% de álcool. Então a pessoa fala, mas isso aqui nem parece uma cerveja, isso parece um licor, isso parece um... Então, aí a pessoa começa a despertar e fala, putz, o universo da cerveja é muito além do que a gente está acostumado. É muito mais as cervejas verdinhas, que agora virou a moda em todos os locais, né? O que é a cerveja verdinha? As verdinhas, as garrafinhas verdes, né? Entendi. Todo lugar que você vai agora... Tá difícil hoje, gente, que teco aqui hoje todo lugar que você vai agora, as garrafas verdes são as principais cervejas que são comercializadas nos bares. Então, quando a pessoa experimenta uma bebida de 9% de álcool, por exemplo, ela fala, mas isso aqui é muito diferente, isso aqui é muito gostoso. Não dá pra você tomar igual água. Igual tem gente que toma checkmate. Né? Não sou eu, mas eu conheço gente, viu? Não tem limites. Então, assim, e é importante que as pessoas conheçam esse universo, porque quanto mais as pessoas conhecerem, pra gente é interessante, porque mais pessoas passam a beber, mais a gente vende o nosso produto, mais a gente está inserido no mercado. E mais pessoas consomem e, consequentemente, a gente fica feliz com isso. Eu tô pensando aqui, são 11, né? 8 de cerveja. O menor copo é 300 ml? Lá a gente tem uma régua, de degustação. De 100 ml cada copo, você então, pode pedir 6 tipos diferentes. Eu vou ser obrigada, porque eu fico ali só no checkmate. Eu vou ser obrigada a experimentar todas as cervejas aí. Mas eu vou sair
firme. Porque Não tem dúvida eu tenho disso. processo assim, de digerir o álcool, entendeu, Paulo? Que é especial. Mas vocês falando dessa questão aí de criação de rótulo, e a gente, né, entendeu que, pelo que vocês falaram, envolve teste, curso, envolve muita criatividade, né? Mas o que é que pesa mais nesse processo? São os aspectos técnicos, a aceitação do público ou o custo da inovação? Ai, eu acho que é... Não sei, a gente fica sempre na dúvida, assim, sempre que a gente vai fazer uma coisa nova, a gente tem que falar assim, essa cerveja tem que sair, ela não pode ficar ali dentro da minha câmera fria. Então eu acho que o principal aí dessas três opções que você está me dando é a aceitação do público. A aceitação do Então a público. gente pensa numa cerveja, às vezes eu penso numa cerveja que eu gosto, Como a questão lá da como a que goiaba. eu fiz da goiaba, Isso. por exemplo, é uma cerveja que eu gosto, mas ela é uma cerveja de saída baixa. Então, assim, para quem tem um negócio, a gente tem que pensar numa cerveja que seja diferente e que tenha aceitação do público. Então, eu particularmente acho isso. Não sei se o cara concorda, mas acho certeza, que né? a primeira coisa que a gente pensa ao montar uma receita, essa cerveja vai ser aceita? A gente sempre pensa assim, a gente usa um termo muito de drinkability, que é a cerveja tem que ter uma alta drinkability para as pessoas beberem. Então, assim, quando a gente pensa, vamos bolar, essa cerveja vai ser bebível, assim, o pessoal vai beber, e aí... Mas às vezes a gente faz umas também que não é, também. né? E aí ela vai ficando ali, aí a gente vai, tira ela um pouco, depois volta e... a gente percebe isso. Aí a gente fala, essa cerveja não é uma cerveja que dá pra gente ficar fazendo ela constante. A gente tem que ter ela no portfólio nosso por uma vez ou outra, mas não dá pra ser sempre. E é uma premissa também, né, gente, do empreendedorismo. O que a gente pensa primeiro? Seu negócio existe para quê? Ele existe para resolver um problema, né? De uma solução, né, para o seu cliente. Então, acho que esse pensamento... E é por isso que o nome nosso é empírica, porque aí a gente faz uma experiência. Opa, essa experiência aqui não deu certo. Então, vamos pensar agora como é que a gente vai mudar para uma outra forma para a gente poder entregar Muito legal isso aí. Outra lição para você, empreendedor, aspirante empreendedorista, está nos escutando, né? A voz do consumidor, ela tem que ser mais forte aí. Eu tô criando, meu negócio é para quem? É para mim, que eu escuto muito isso, assim, às vezes nos grupos que eu tô, a gente falando, né, de compra de produto, de mercado, às vezes eu escuto um ou outro assim, não, pois é, mas olha, eu não gosto de comprar isso, por exemplo, não ofereço meu negócio porque eu não gosto de comprar, não acho legal, mas gente... Mas se o público acha legal, você não vai comprar? Né, lá tem uma coisa que eu não... Olha, por exemplo, você não vai comprar não, você não vai vender? A música, né? Beleza, meu bar, minhas músicas. aí, beleza, a música lá só toca o que eu gosto, vamos dizer assim. Mas aí é um ponto de nichar o público. Isso, né? É isso também. Mas eu tô só no gancho aí que você... Nisso aí a gente não abre mão. Aí eu falo, não, isso aqui não dá pra gente mexer muito nisso. Gente, ainda tem isso, né? Porque você chega lá na Empírica, você tem bebida boa pra caramba. Gente, eu tenho que ganhar uma comissão desse programa, hein? Tem. Bebida boa pra caramba e ainda tem a música, né? Porque eu, por exemplo... né, eu amo. Então, assim, é rock, é MPB, é o samba, né? Sábado agora teve uma roda de samba, né? Que eu não pude estar presente, perdi dessa vez. Mas, assim, sempre são músicas muito boas, né? Então, eu acho que isso também traz um público, né? Que tem muito a ver com esse mercado, com a proposta, né? De estar aberto para essas experiências. E falando em mercado, gente... nesse mercado atual, assim, além da qualidade, a comunicação faz muita diferença, né? Eu queria saber que tipo de estratégia vocês usam, por exemplo, para divulgar a marca, né? E como vocês se conectam com novos públicos. Porque eu vejo... eu dando spoiler. Não, responde primeiro, depois eu faço o que eu vejo. Então, acaba que a nossa divulgação né, começou com boca a boca. E foi assim, um amigo que falou com um amigo que falou, e isso foi boca a boca. E rede social, é isso que a gente faz hoje. E a rede social nossa, ela é bem orgânica, vamos dizer assim, porque a gente não tem equipe de marketing. O marketing sou eu. Então, assim... O marketing sou eu, o produtor sou eu, o contador sou eu, o administrador sou eu. É isso aí, às vezes... Mas eu brinco isso, eu falo... eu fico ali na produção e é das minhas relações públicas, ele que resolve tudo, ele que conversa com todo mundo, e é isso, e tem dado certo. E a comunicação que a gente resolveu, que a gente escolheu para tentar atingir o público nosso, é a que fala literalmente ela é bem informal, a gente faz ela direto... Descolada, é isso aí. Não tem um padrão. Inclusive, o pessoal do marketing que olha
a página nossa do Instagram fala, moça, a gente tem que reformular isso, não pode deixar desse jeito não, porque a gente vai criando, aí coloca ali, vai texto, é a cara nossa que aparece uma hora ou outra. E isso é muito importante. Isso é muito importante. E a gente acaba que a gente consegue falar com o público nosso dessa forma. É evidente que em algum momento talvez a gente precise, vamos dizer, profissionalizar também essa questão da forma como ela vai ser divulgada. Quando a gente passar a atingir um mercado que extrapola o mercado que hoje a gente atende, que é dentro do nicho nosso do bar, dentro do pub nosso, talvez quando isso sair para fora, a gente precise, com certeza, de um marketing um pouco mais profissional. Mas hoje, para o público que está disposto a consumir o nosso produto, que quer conhecer o nosso produto, a forma que a gente escolheu tem dado certo, que é através de rede social e de forma relativamente informal a divulgação que se dá. Entendi. Agora tem uma coisa que vocês fazem que eu gosto muito, e assim, como eu tô sempre, meu perfil é meio analítico, então eu tô sempre observando, assim, o que os empreendedores estão fazendo, como é que eles estão fazendo, né, para poder levar os negócios, porque a gente tem que fazer isso, né, aquela coisa de estudo de campo, né, eu vejo que vocês fazem muitas parcerias. Esses dias mesmo eu tava num encontro, numa confraria, e eu tava conversando com uma empreendedora, e ela falando comigo das dificuldades dela, eu falei assim, você tem que fazer igual o pessoal da Empírica. Aí, tá vendo? Isso tem umas 2 semanas, juro pra vocês tem que fazer igual o pessoal da Empírica. Eles fazem parcerias, assim, collabs com outras marcas de Montes Claros que fazem muito sentido. Então, quando vocês fazem aqueles eventos, vocês levam a Kombi para outros espaços, né? Vocês conseguem fazer essa... trazer os novos públicos, né? De, às vezes, desse público, dessa galera ali, que vocês não tinham contato, mas que vem para vocês. E vocês também levam um público, né? Porque tem os Empirical Lovers. Tá vendo? Tem os Empirical Lovers que vão acompanhando vocês e também viram público desses outros empreendimentos que recebem vocês lá. Mas Paulo já me deu um cutucão aqui, não tô acreditando que tá acabando o segundo bloco. Não tem mais pergunta, Vanessa. Vai brigar comigo, ela não está aqui hoje. Mas pra gente encerrar então, gente, os últimos minutos, infelizmente, todo empreendedor tem aquele perrengue que virou história, né? 3 minutos, qual que foi de vocês, assim, o perrengue de vocês e o que ele deixou de aprendizado? O perrengue... Não, a gente tem vários perrengues. Nossa Senhora. Para montar a fábrica foi um perrengue tanto, né? Primeiro que quando a gente falou, vamos profissionalizar, vamos comprar uma fábrica. Compramos uma fábrica. Não recebemos uma fábrica. Então, assim, de início a gente já podia ter desistido e acabado com tudo. A empresa que a gente comprou, na vez nossa, quebrou. Um investimento, todo o dinheiro que a gente tinha juntado da vida... A gente comprou os equipamentos e a gente não recebeu. A gente tem uma disputa judicial com relação a isso. Dificilmente, porque a empresa quebrou no meio mesmo, um pedaço maior, a formiga carrega. Então foi o primeiro grande baque nosso. Então o que era para ter nascido em 2018, de fábrica mesmo, pronto, atrasou. Aí depois a gente, beleza, perrengue. Vamos comprar outra fábrica. Aí teve um leilão no Rio de Janeiro, eu comprei uma fábrica num leilão do Rio de Janeiro. Trouxe para Montes Claros a fábrica. Fui buscar de caminhão. Eu arrumei um caminhão de banana que tinha ido. Na volta ele trouxe a fábrica para mim. Nós fomos até o lugar que ela estava, desmontamos a fábrica e trouxemos. Chegou aqui, ela era a vapor. Aí o CREA não permitiu que ela funcionasse, porque tinha uma caldeira, e no espaço que a gente funciona hoje, não tem nenhum lugar que cabia uma caldeira que ficasse 3 metros de qualquer parede, que era uma exigência do CREA. Pronto, temos uma fábrica aqui e não podemos montar porque ela é a vapor. Aí a gente foi, vendeu entrou em contato com uma empresa que fazia equipamento, eles receberam esse equipamento e nós compramos um novo equipamento que foi esse que chegou. Então nós tivemos aí um gargalo de 3 anos, um pouquinho, de 3 anos. Mais ou menos isso. 3, entre o que a gente queria e até o dia que a fábrica aqui foi implantada 100%, com a aprovação do mapa, com o registro do mapa, com todas as coisas que a legislação permite. Mas... lá atrás a gente podia ter desistido. Na primeira paulada que a gente tomou, muita gente teria desistido. E a crise de ansiedade? Com certeza, né? E outra, né? Que aí eu já tinha mudado mesmo. Eu falei, não, eu não vou trabalhar mais, sair da empresa e vou mexer com isso. E aí, atrasou 3 anos da minha... E Clara trabalhar... E aí, aquele processo, né? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? E fiquei naquele pensamento. E Clara trabalhava nas empresas que hoje a grande maioria das pessoas sonham em trabalhar em Montes Claros. É uma das melhores empresas para se trabalhar. Que é a Novo. É isso aí. Então, assim,
ela tava numa outra chamada Bion, que era um braço da Biobras que tinha saído, depois Novo, sai da Novo pra mexer com cerveja e o trem não vira. Aí você pensa, aí eu tô dormindo com minha sócia aqui, o trem não vira, aí a gente volta lá atrás. Aí foi muita paciência. Mas é todo um processo, e esse foi um grande perrengue que a gente passou pra montar a cervejaria. Gente, mas muito legal ter vocês aqui. Eu falo que trazer empreendedores, né, Paula? A gente fica aqui, assim, apaixonado com as histórias, porque a gente vê que tem esse ponto mó e chave, que é a resiliência, né? Que é uma característica, uma habilidade. Você é empreendedor que está nos escutando, se você tem dificuldade de ser resiliente, né? Se sua ansiedade extrapola, transborda, então cuide aí da sua saúde mental, vá trabalhar o autoconhecimento, porque, assim, eu acho que é um ponto base, né, para quem empreende, para conseguir realmente fazer a coisa acontecer. Mas muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Eu faço votos assim para que a Empírica cresça cada vez mais. Eu tenho certeza que vocês estão fervilhando aí, pensando em novos estilos, novas experiências, né, ou expandir o negócio de uma forma geral. E assim, brigadão pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco hoje, viu? A gente agradece o convite e a todos os ouvintes da 101. Muito obrigado. E fica o convite para todo mundo conhecer a cervejaria. E, Ariane, por hoje, vai lá hoje tomar uma com a gente. Você obrigado. Hoje vai ser por conta da casa. Hoje vai ser por conta da casa, em virtude do merchan que você fez aí. Oi, gente, mas segue lá. @cervejaria empírica. É isso. Valeu. Obrigada, Obrigado. gente. E é isso, gente. Nós ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação. Esse programa semanal, que toda semaninha a gente está aqui na Rádio Universitária, na 101,1 FM, essa rádio que traz o melhor da música, o melhor do conteúdo para você. Essas histórias reais de empreendedores que superam desafios, que transformam sonhos em realidades, a gente espera realmente que sejam assim gatilhos, que sejam propulsores para você que nos escuta, para você que é um aspirante ao empreendedorismo, para você que está aí na sua carreira e está pensando no seu desenvolvimento pessoal, do que pode melhorar ou não, para o desenvolvimento do seu negócio. É justamente para que a gente traga essas experiências, compartilhe com vocês essas ideias, para vocês verem assim, o campo é muito fértil. Mas a gente realmente tem que trabalhar a criatividade, tem que se capacitar, tem que trocar ideia e tem que realmente pensar no que a gente quer e fazer boas escolhas, né? Estudar os cenários para que a gente entenda o que essas boas escolhas vão nos gerar de bom, de bônus e de ônus, não é isso? Bom, segue a gente lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. Se inscreva no nosso canal, Empreendedor em Ação no YouTube. Tem ideias, sugestões, manda e-mail pra gente, empreendedoremasao@gmail.com. E se você quiser ser um apoiador cultural da Rádio Universitária, me chama lá no privado ou chama a gente aí no @ da Rádio Universitária. E por hoje é só, pessoal. Até semana que vem, às 18 horas, aqui na Rádio Universitária. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.